à Igreja dos Homens. Meus amados irmãos, eu acho que é muito fácil, né, para qualquer um de nós falar sobre a Igreja de Jesus. E eu tenho falado da Igreja de Jesus desde quando me converti. Eu tenho falado muito da Igreja de Jesus. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre a Igreja dos Homens. Sabe por quê? É fácil falar da Igreja de Jesus. É muito fácil falar da Igreja de Jesus. Nossa, até meu filho, de 5 e de 8 anos, eles já sabem falar da Igreja de Jesus. Mas para falar da Igreja dos Homens é muito difícil. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu precisei criar coragem para vir aqui hoje, para falar sobre a Igreja dos Homens. Tem que criar coragem para falar de um tema como este. Eu me preparei e vim aqui para falar. Eu espero que eu consiga passar para vocês o que é a igreja, ou qual é a Igreja dos Homens. Quando me converti em 1962. Tanto eu como o Antônio, que está ali sentado, né? Minha mãe que levou nós para a igreja. E os meus outros irmãos que não estão aqui. Quando cheguei a esta igreja, lá no tabernáculo, era um lugar humilde, não tinha um piso, era chão. Eu fui muito bem recebido. Na porta estava um diácono que veio se tornar pastor depois. E ele me recebeu, estendendo a mão para mim, dizendo: seja bem-vindo. Vou arrumar um lugar bem gostoso para você. Irmãos, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha sido tratado desta maneira. Nunca. Alguém me dar a mão no ambiente de pobreza, no ambiente periférico aonde eu morava, onde eu vivia, nunca ninguém me deu a mão, nem atenção. Mas agora eu chegava numa igreja em que um homem de paletó e gravata bem vestido estendia a mão e dizia: seja bem-vindo. Eu falei: puxa vida, esta igreja é diferente. E nesta igreja, meus amados, eu ouvi muitas pregações, muitas mensagens, e participei de muitas reuniões de oração, muitas vigílias. Fui batizado no Espírito Santo, recebi dons, falei línguas estranhas, recebi dons, tive visões. Eu disse: esta, sem dúvida, é a Igreja de Jesus. Eu tinha convicção de que esta é a Igreja de Jesus. Porque ninguém me tratou assim? Quem sou eu, um pé rapado, para, no meio de tantas outras pessoas que mais mereciam, quem era eu para falar línguas estranhas e para receber outros dons? Um dia, minha mãe levantou de manhã abriu a porta para sair para o trabalho, naquele casebre que nós morávamos, na cidade de Bauru. Ali do lado de fora tinha uma cesta com mantimentos, porque a fome na minha casa era avassaladora. Quantas vezes eu, Antônio e os meus irmãos fomos dormir sem ter o que comer.
Quantas vezes nós fomos dormir sem ter o que comer, não só naquela noite, mas sem ter o que comer no dia seguinte. E de repente, quando nós chegamos a esta igreja, nós somos tratados desta maneira. E quando a minha mãe abre a porta, ali, do lado de fora da porta, uma cesta básica, com tudo o que a gente precisava para aquele dia, e a gente comia tão mal naquele tempo, tão mal, que aquela cesta básica serviu para quase um mês de comida. Tinha macarrão, tinha arroz, tinha feijão, tinha até pó de café, açúcar. Eu disse, cada vez mais eu me convenço de que esta é a igreja de Jesus. E a felicidade geral, meus amados, felicidade geral. Passado um determinado tempo, alguns meses, lá na igreja, cantando, louvando. Aí um dia cheguei na igreja, que eu sempre gostei de chegar adiantado, ao contrário de muita gente que está aqui, que só chega atrasado num compromisso oficial de uma convenção nacional como esta. E tem o seguinte, né? Tem os que chegam atrasados e aqueles que ficam procurando a gente para dar desculpa amarela que tem que sair mais cedo. Eu vim para a convenção, eu estou na convenção. A convenção vai terminar, está programado para terminar meio-dia, 1h, eu vou ficar aqui, é o meu trabalho. Mas eu sempre gostei de chegar adiantado, eu gosto de chegar antes da hora. Aí eu estava lá na porta da igreja e eu vi uns 2 ou 3 diáconos, 4 talvez, conversando, e eles estavam conversando agitadamente, gesticulando. Aí eu me aproximei e fiquei ouvindo a conversa, e a conversa deles, a discussão deles girava em torno de o que fazer com aquela prostituta que estava sentada lá no banco. Porque aqui não é lugar de prostituta. Aqui não é lugar de uma pecadora como esta, que todo mundo conhece a fama dela. E eu fiquei ouvindo. Nós temos que tomar uma providência. Afinal, aqui é o lugar onde a gente vem adorar ao Senhor. Nós vamos então lá tirar esta mulher. Primeiro vamos pedir com educação para ela sair. Se ela não sair, nós vamos tirá-la daqui. Irmãos, o que eu estou falando não é história que alguém me contou, mas é um fato que eu presenciei, eu sou testemunha ocular. Além de mim, mais 2 diáconos que estavam ali do lado se aproximaram da conversa e foram ver o que estava acontecendo, quando eles tomaram conhecimento de que aqueles 3 ou 4 haviam decidido, então, retirar aquela prostituta, porque na igreja não é lugar de prostituta. Um dos diáconos disse, irmãos, não vamos fazer isto, porque, afinal de contas, esta igreja, ela não é a nossa igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus. E esta prostituta tem também uma oportunidade, como nós tivemos, de ouvir a palavra, aceitar Jesus e ser salva. Se ela tiver que sair daqui, se ela tiver que ser retirada, que isto seja, olhe bem, até hoje faz 65 anos, 65 anos, se ela tiver que sair daqui, que seja por obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, disse ele, sabe o que faz. Ele conseguiu aplacar a ira daqueles santos diáconos puros, que muitos deles escondiam os seus pecados debaixo do tapete, atrás das cortinas,
e atrás das paredes de sua casa. O que eu presenciava ali, naquele momento, é uma coisa extraordinária e é uma grande realidade. A igreja dos homens existe. A igreja dos homens está entre nós. A igreja dos homens, meus amados, é uma realidade. Ela é viva, ela é muito forte. A igreja dos homens está entre nós. Nunca vou esquecer daquela cena. Que fossem até ela e a convidassem a sair. Não, disse o diácono, não, nós não podemos fazer isto. Dali em diante, meus amados, eu comecei a pensar, mas essa não é a igreja de Jesus que salva e que está com as portas abertas para receber os pecadores? É verdade. A igreja de Jesus está aberta, está com as portas abertas para receber os pecadores. Mas a igreja dos homens não entende isto. A igreja dos homens acham que a igreja é para os santos, para os puros, mas a igreja de Jesus sabe que esta é uma igreja para os pecadores em busca do arrependimento. Expulsar um pecador, uma prostituta, um viciado de dentro da igreja é uma iniciativa da igreja dos homens. E alguém pode dizer assim, puxa vida, hoje as coisas mudaram. Mudou em alguma coisa, mas essa igreja continua desta maneira. Ela continua, esta igreja dos homens, ela continua equivocada. Eu fiz uma campanha em Bauru, depois que eu saí de Porto Alegre, eu fui para Bauru, fiquei lá 6 meses, fiz uma campanha lá no Mercado 1, inclusive tem fruto aqui, o Edgilson, não sei se ele está aqui, fruto daquela campanha que foi feita no Mercado 1, hoje é um pastor bem-sucedido. E então, como já não podia mais ficar naquele Mercado 1, porque tinha vencido o prazo, eu conversei com o pastor da igreja e nós levamos o povo todo para a igreja. Levamos o povo todo para a igreja. E aquela igreja nunca teve tanta gente, lotada. As pessoas não cabiam dentro da igreja, elas subiam nos caminhões dos carros para assistir o culto pela janela lá do lado de fora. Irmãos, as pessoas chegavam ali, ninguém era crente. Eu nunca evangelizei crente, apesar de que muito crente precisa se converter, principalmente os membros da igreja dos homens, eles têm que fazer uma reciclagem e se converter. E aquele povo que eu levei lá não tinha crente, eu não fui buscar os sãos, eu fui buscar os doentes que precisavam de médico, doentes do corpo e doentes da alma, doentes do corpo e do espírito. Eu sempre trabalhei com essas pessoas. Eu fui pioneiro nesta igreja, pregando o evangelho aos gentios, aos pecadores. Enquanto muitos pastores da igreja dos homens vivem pescando nos aquários dos outros, nós lançamos a rede para ganhar almas. Por quê? Porque nós somos membros da igreja de Jesus. Os membros da igreja dos homens pescam na porta da nossa igreja, pescam nos aquários. Mas a igreja de Jesus lança a rede em alto mar, aonde estão os peixes perdidos, distantes,
da realidade. Sabe o que começou a acontecer? Aquelas pessoas que não eram crentes começou a incomodar os membros da igreja dos homens que estavam misturados lá com os membros da igreja de Jesus. E na sua igreja, a sua igreja, que eu espero que a sua igreja, pastor, seja a igreja de Jesus, você pode ter certeza que lá dentro, escondido, amoitado, está também os membros da igreja dos homens. Sabe o que eles fizeram? Procuraram a diretoria e disseram: nós não suportamos mais, nós construímos esta igreja, nós viemos aqui para adorar, aqui é um lugar de santificação, aqui é um lugar de adoração. No entanto, quando chegamos aqui, vemos mulheres de calça comprida. Puxa vida, hein? Como mudou. Hoje a mulher do presidente, a primeira-dama, está de calça comprida. Em 1962, isso não era possível, meus amados. Acontece que a igreja de Jesus não é antiquada, ela evolui. A igreja dos homens não evolui. Nós chegamos aqui, mulheres de calça comprida, homens que vão ali na esquina fumar, jogam o toco de cigarro e entra dentro da nossa igreja fedendo cigarro. Então nós queremos que vocês da diretoria tomem uma providência. E tem mais. Quando eu fui para Bauru, eu levei o Conjunto Canaã. Se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Pastor Mário de Oliveira foi o primeiro, pioneiro, a introduzir esse tipo de instrumento nas igrejas, guitarra e bateria. Disseram eles: além disso, nós estamos nos sentindo incomodados com esse barulho. Aqui dentro da nossa igreja não existia isso. Agora o mundo está entrando dentro da nossa igreja. Porque os membros da igreja dos homens, eles não são do mundo. Eles não são de nada, eles são deles. Aí sabe o que aconteceu? A diretoria da igreja se reuniu com o pastor e disse assim: olha, nós não aceitamos o que está acontecendo. Os irmãos chegam aqui e são obrigados a sentir cheiro de cigarro, a ver mulher de calça comprida entrando na igreja. E o pior não é isso, não. Quando os irmãos chegam aqui e vão lá naquele lugar para sentar, o seu lugar está ocupado por uma pessoa que não é da igreja. E vocês pensam, meus amigos, meus amados irmãos, que isso acontecia só lá em 1962? Isso está acontecendo hoje, porque cada crente da sua igreja, cada membro, ele tem um lugarzinho reservado para ele. E o pastor sabe disso, ele quer saber se aquele irmão veio na igreja ou não, era só ele olhar daquele lado ali, olha. Pronto, está ali, ó. Está ali. Agora a gente chega aqui, e vamos lá, tem alguém sentado no nosso lugar. Nós construímos esta igreja. E o pior não é isso. Você tem que tomar providência, pastor, porque o mundo entrou dentro da igreja. Esta é a igreja dos homens. A igreja dos homens não se mistura com os pecadores. Mas a igreja de Jesus ensina: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A igreja dos homens é aquela que condena. A maioria dos pregadores da igreja dos homens sobe no púlpito só para condenar. Só para condenar. Só para condenar, só para apontar o dedo. Vocês viram hoje aqui uma pequena representação do que é a igreja dos homens.
A igreja dos homens condena e apedreja a prostituta. Mas a igreja de Jesus, meus amados, vai, se não acredita no que eu estou falando, procure uma igreja aí tradicional, você vai lá para você ver. Se tem alguma, eu ia falar puta, pelo amor de Deus, alguma prostituta, ó. Irmãos, nós somos hipócritas, né? É a mesma coisa. Puta e prostituta é a mesma coisa. Eu duvido que você encontre uma prostituta dentro da igreja dos homens. Porque lá não é lugar de prostituta. Não da prostituta declarada, né? Da moitada, ninguém viu. A hipocrisia permite, ela dá dízimo, dá oferta. Igreja dos homens. Mas a igreja de Jesus, ela sempre prega. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Nossa, meus amados, que coisa extraordinária. Nós somos pregadores, às vezes temos uma longa visão, mas às vezes somos cegos, pregamos as coisas que não vivemos, que nós não vivemos. Eu tenho certeza que em qualquer igreja tradicional, quando eu digo tradicional, eu me refiro a algumas igrejas do Evangelho Quadrangular que já se tornaram tradicionais. Procure lá uma prostituta e você não vai encontrar. E eu vou falar uma coisa também. Uma das coisas mais difíceis é a igreja dos homens evangelizar uma prostituta. Aquela perdida, vagabunda. Vê lá, ela vai dar de cima do meu marido. Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Nós temos, meus amados, que reconhecer que nós somos pecadores. A igreja dos homens não tira o argueiro do próprio olho e não vê, não reconhece o seu próprio pecado, acha que é santa, está livre de julgamentos. A igreja pode ser santa, mas aqui não é lugar de santo. Aqui é lugar de pecadores em busca do arrependimento. E pode ter certeza, eu não estou falando para a pecadora que está lá fora, estou falando para o pecador que está aqui dentro. E eu estou falando inclusive para mim. Vocês pensam porque eu sou o presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, eu sou santo, eu sou perfeito? E, meus irmãos, vocês não conhecem os meus defeitos, os meus pecados. Eu nem vou falar para vocês. Deus me livre. Deus me livre que eu vou contar para vocês. O quê? E como eu disse ontem aqui, eu também não quero saber do pecado de cada um, porque a minha intenção nesta igreja é continuar anunciando que Jesus salva, anunciando que Ele está com os braços abertos, anunciando que Ele está recebendo qualquer pessoa. A igreja dos homens não tira o argueiro do próprio olho, não vê e não reconhece o seu próprio pecado. Acha que é santo, está livre de julgamento. Mas a igreja de Jesus reconhece que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, não é porque está no estatuto da igreja do Evangelho Quadrangular ou na igreja de Jesus, não é porque está no estatuto da nossa denominação, é porque está na igreja de Jesus, porque a Bíblia diz que todos pecaram
A igreja dos homens, oh, meus amados, olha só que coisa extraordinária. A igreja dos homens olha para o exterior, para a roupa que o outro está vestindo, para a cor da pele, para a condição social do seu próximo. Oh, irmão, vocês acreditam que nós temos igrejas no Brasil inteiro que se dizem evangélicas e você vai entrar lá, não vê um pobre dentro daquela igreja. Você não vê um pobre. Dependendo da igreja, nem preto não tem, de cor. Porque, infelizmente, as pessoas estão preocupadas em que roupa que eu vou usar quando eu for à minha igreja. Por quê? Porque todos vão olhar. Esta é a igreja dos homens. Essa é a igreja dos homens. A igreja dos homens olha para o exterior, para a roupa que o outro está vestindo, para a cor da pele, para a condição social do seu próximo. Por isso que existem igrejas onde não entra qualquer pessoa. E você pode dizer assim, ué, será que isso é verdade? Ué, não precisa ir longe não, lá na sua cidade tem. Algumas lá. A igreja dos homens não julga pelo caráter. A igreja dos homens não julga pelo caráter. Ela não julga pelo caráter. É o maior defeito da igreja dos homens. Irmãos, isso é um caso sério. A igreja dos homens não julga pelo caráter. A igreja dos homens julga mais pelo que uma pessoa faz ou deixa de fazer. A igreja dos homens estabelece hábitos. A igreja dos homens estabelece hábitos, costumes, como regra de fé e condicionamento para a salvação. Por exemplo, quem bebe não vai para o céu. Quem fuma não vai para o céu. Quem vai no campo de futebol não vai para o céu. E eu disse que eu tenho que ter coragem para falar isso. Isso não significa que eu estou liberando, porque cada um sabe o que faz. Mas a igreja dos homens estabelece hábitos. Em regra geral, a igreja dos homens não se preocupa com o caráter da pessoa, porque principalmente se aquela pessoa for um bom dizimista, der uma grande oferta, não interessa com a sua posição moral, de onde vem o dinheiro. Ela apenas estabelece hábitos como regras de fé e condicionamento para a nossa salvação, ou para a salvação das pessoas. Mas a igreja de Jesus olha para o coração e para o caráter. Irmãos, no mundo em que vivemos, puxa vida, se nós formos olhar para as falhas das pessoas, os pecados das pessoas, nós vamos ter as nossas igrejas vazias, para o hábito das pessoas. Mas nós temos que olhar para o caráter. O caráter é que diz se essa pessoa é boa ou não. Não é porque ela assiste um jogo de futebol, não é porque ela bebe, não é porque ela assiste novela, nada disso. Hábito não salva ninguém. O que salva as pessoas é quando ela decide aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e receber a lavadura nas suas vestes pelo sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas, infelizmente, a igreja do homem estabelece: se você fizer isto, você vai para o inferno. Mas se você não fizer isto, você vai para o céu. Hábito não salva. A igreja de Jesus, ela vê com os olhos do amor.
da comunhão, do perdão, da fraternidade. Ela vê com os olhos do Espírito. Ela vê com os olhos do Espírito. Os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente para encontrar alguém que está fora da tradição ou da comunhão. Alguém vai dizer, será que existe? Claro. A igreja dos homens, os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente. Quando você estiver no restaurante, comendo alguma coisa, você pode ter certeza que se chegar lá, um membro da igreja dos homens, a primeira coisa que ele vai olhar é ver o que tem na mesa. Se tem garrafa de cerveja, se tem garrafa de pinga. Está vigiando. Os membros da igreja dos homens, eles têm que se vigiar. E tem mais, irmãos. Tem mais. Tem mais. Infelizmente, tem pastor da igreja dos homens que manda até alguém fotografar aquele irmão para ver se realmente ele está cometendo aquele pecado. E isso que eu estou falando existe não lá só fora, mas aqui dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, no segmento que segue a orientação da igreja dos homens. Filma, grava, conversa. O irmão às vezes encontra com o outro lá no supermercado, lá no shopping, ele liga o celular para ver o que o outro vai falar, para ver se o outro fala bobagem, para ele dizer assim, pastor, nós temos que tomar providência. Olha o que esse irmão aqui está falando. Os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente. O Deus da igreja dos homens, irmãos, ele é tão fraco, coitado. O Deus da igreja dos homens, ele é fraco, covarde, medroso, porque quando alguém peca, ele fica triste, ele se afasta e convida o Espírito Santo para sair também. Oh, irmão, se eu acreditar num Deus que se veio pecar, num Deus que se eu deixar de orar, ele vai ficar triste comigo e se afastar, eu estou perdido, eu vou para o inferno, mas Deus é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Um pecadinho, um pecadão, não vai espantar ou entristecer o coração de Deus. Os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente, tentando encontrar alguém que está fora da comunhão. Mas a igreja de Jesus ensina, olha só, irmãos, a diferença. A igreja dos homens, ou os membros da igreja dos homens, estão de olho. Você pode ver que todos os membros da igreja de Jesus, aonde eles vão, eles tomam cuidado. Será que não tem alguém olhando? Por quê? Aonde você for, tem os membros da igreja dos homens. Mas enquanto a igreja dos homens, os membros da igreja dos homens vigiam-se mutuamente para ver se descobre alguém em pecado, a igreja de Jesus ensina e diz que a salvação é individual e que cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, olhe bem, eu quero pedir, por favor, que os membros da igreja de Jesus que estão aqui me qualifiquem, não pelos meus hábitos, me qualifiquem, não pelos meus pecados, mas, por favor, membros da igreja de Jesus, me qualifiquem pelo meu caráter. Porque para ser membro da igreja dos homens, não é preciso ter caráter. Basta você ser mais hipócrita do que os outros e dar uma gorda oferta. Quantas vezes na nossa igreja quadrangular alguém foi excluído
porque foi pego em pecado, ele corre na outra. Aqui na igreja quadrangular, o divórcio é pecado, a separação é pecado. Aí ele procura uma igreja tradicional, e se ele é de posição boa, não, vamos colocar isso na presença de Deus, fica aqui com a gente. É pecado aqui, mas não é pecado lá. Cada um, irmão, olhem, cada um. Se alguém pensa em me vigiar, não perca o seu tempo. Se alguém pensa em me vigiar, não perca o seu tempo. A única coisa que eu não posso fazer é prejudicar a sua vida pessoal. A partir do momento que eu prejudico a sua vida pessoal, a sua família, com a minha atitude imoral, aí sim eu devo ser julgado pela minha imoralidade. Mas enquanto isso, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É isto que a igreja de Jesus ensina. E eu não estou falando nada fora de Bíblia aqui, não. A igreja dos homens não é uma teoria apenas, mas é uma realidade. A igreja dos homens é como a carne e o espírito. É uma briga constante entre a carne e o espírito, ela está entre nós. Ela é o lado pobre de espírito da igreja. É o lado pobre de espírito do ser humano. E Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. Eu digo, os pobres de espírito sempre estarão na igreja, julgando pessoas pelas atitudes e pelos hábitos e não pelo caráter. A igreja dos homens é aquela que está sempre condenando. Mas a igreja de Jesus é aquela que está sempre amando, perdoando, absolvendo, orientando e mostrando o caminho. Este é o caminho. A igreja dos homens condena o pecado e aborrece o pecador. A igreja de Jesus aborrece o pecado, mas ama o pecador. A igreja dos homens é a igreja dos negros, a igreja dos brancos, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres. Na verdade, a igreja dos homens é um clube social. Para mim, é uma pouca vergonha países ou cidades em que se estabelece que a nossa igreja é a igreja dos negros. A nossa igreja é a igreja dos negros. Aquela igreja lá é a dos brancos. Não, então já está falando, não é de Jesus, é dos negros. Está falando, não é dos brancos, não é de Jesus, é dos brancos. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tem a igreja dos pobres, lá nas periferias. Vê se um rico vai lá na igreja dos pobres, não vai. E um pobre também não vai na igreja do rico lá em Belo Horizonte. E aqui, na sua cidade. Porque ele não se sente bem, não. Lá só tem gente rica, a igreja lá é muito de luxo. Eu não tenho roupa que me qualificam, que me permitem entrar numa igreja dos ricos. Esta é a igreja dos homens, meus amados, é um grande equívoco. A igreja dos homens, na verdade, é um clube social. É um clube social. É um clube social. Que beleza, meus amados, se tivessem aqui, nesta convenção de homens e mulheres de Deus, se tivesse aqui pelo menos 50 prostitutas ouvindo esta mensagem. Mas elas não se atreveriam a entrar aqui, porque aqui é um lugar de homens feitos, comprometidos com a verdade e com o Evangelho. E assim como elas não entram aqui, não entram também na sua igreja. A igreja dos homens é um clube social. É um clube social. Para mim, irmãos, Jesus Cristo veio para todos.
E se você olhar o sangue de cada um, nós não temos que olhar para a cor da pele ou condição social, mas olha para o sangue de cada um, que se assemelha ao vermelho sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para lavar a todos, para redimir a todos, para trazer a todos para a Nova Jerusalém. A igreja dos homens é um clube social, mas a igreja de Jesus é aquela que diz, olha só, essa igreja de Jesus, utopia, utópico, eu sou um bobo mesmo, eu sou bobo, e tem muito bobo junto comigo aqui, que gostaria muito de ter uma igreja realmente, genuinamente de Jesus. Mas, infelizmente, a igreja dos homens está entre nós. Mas eu sou bobo, mas eu vou continuar sendo bobo, utópico. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus é aquela que diz, aquele que vier a mim, preto, branco, rico, pobre, de maneira alguma o lançarei fora. De maneira alguma! E acrescenta, graças a Deus, irmãos, que eu, em alguns aspectos, eu consigo ser membro da igreja de Jesus. Sabe por quê? Que ela oferece várias opções, vários argumentos, enquanto os líderes da igreja dos homens condenam sumariamente e decidem sumariamente que aqui não entra branco, que aqui não entra preto, que aqui é uma igreja de rico e aqui é uma igreja de pobre. A igreja de Jesus, ela dá miríades de opções e ela argumenta dizendo, aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora, e acrescenta, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Irmão, não se engane, não seja bobo, a igreja de Jesus não tem cor. Tem cor é a igreja dos homens. A igreja dos homens se rebela, causa divisões, cria novos ministérios para satisfazer o ego e a ambição de seus pseudos líderes. Você já viu, amado, querido, idolatrado, irmão, salve, salve. Oi, filho, começou bem. Você já viu você tem conhecimento de alguém que saiu da nossa igreja? Olha lá. Você já viu alguém que saiu da nossa igreja falando bem de mim e de você? Não. Porque a igreja dos homens, ela nasce na mentira. E ele tem que mentir para convencer os seus seguidores. Ele tem que mentir. A nossa nasceu na verdade. É por isso que eu digo, a nossa igreja não nasceu de uma divisão. Mas a pessoa sai da igreja falando mal do pastor, falando mal do sistema financeiro. Teve um vagabundo de um pastor lá que se converteu na igreja quadrangular, criou os filhos. Os 3 filhos deles são formados em curso superior. Uma vez por ano eles vão para a Europa. Tem uma mansão num condomínio. Cada filho tem um carro. Os que se formaram têm os seus consultórios. Tudo extraído da igreja do Evangelho Quadrangular. Aí ele foi numa tal de Colômbia, que existe por aí, e voltou de lá picado. Espírito Santo. É claro que ele se enganou, é espírito do diabo, não é do Espírito Santo. E voltou lá e falou assim, vamos fazer uma igreja santa. Aí ele, santo,
dirigido pelo Espírito Santo, ele falou todas as mentiras que você pode imaginar. E uma delas foi que a igreja quadrangular só pensa em dinheiro. Olha só quem está falando. Olha só quem está falando. Cada filho um carro. Ele e a mulher, cada um carro. Mansão no condomínio. Formados em curso superior. Uma vez por ano, passeio de férias na Europa. Quem é que pensa em dinheiro aí? Quem é que pensa em dinheiro? Aí, meus amados, a igreja dos homens se rebela, causa divisões. Porque se levanta contra o pastor, se levanta contra a doutrina, geralmente não é exatamente isso. Geralmente é porque ele quer se livrar de ter que prestar contas. Porque a igreja do Evangelho Quadrangular, que tem procurado ser uma igreja genuinamente de Jesus, é uma igreja honesta, é uma igreja com fundamentos moral, uma igreja de bom caráter. Mas estes membros da igreja dos homens se rebelam, criam novos ministérios para satisfazer o seu ego. Ah, agora eu sou presidente. Alguns começam como presidente, alguém vai lá e toma dele, ele não é mais presidente de nada. Por quê? Porque é a igreja dos homens. A igreja dos homens se rebela, causa divisões, cria novos ministérios para satisfazer o ego e a ambição dos seus pseudos líderes. Mas a igreja de Jesus é aquela que continua crendo que há um só Deus, um só batismo e um só Espírito que opera tudo em todos. A igreja dos homens não serve a Santa Ceia para quem não é crente. A igreja dos homens não serve a Santa Ceia para quem não é crente. Nem aos visitantes ou a quem não é membro da igreja. E vai mais. Não serve a igreja dos homens, não serve a Santa Ceia para criança ou quem ela considerar pecador. Irmãos, eu confesso para vocês uma fraqueza nesses aspectos. Há anos atrás, lá nas primeiras, eu fui seguidor da igreja dos homens, mas eu me libertei. Sabe por quê? Porque eu tenho que continuar pregando e representando a igreja de Jesus. E outra coisa, irmão, eu sempre dei Santa Ceia para criança na minha igreja. Não, mas a comunhão para os adultos. E tem que ser membro da igreja. E não pode ser pecador. Como é que eu vou saber se você pecou ou não? Geralmente, quem fala isso é igual o outro, é hipócrita. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não servir a Santa Ceia para criança é a maior ignorância que eu já vi na minha vida. Sabe por quê? Porque se existe uma pessoa na sua igreja que pode tomar a Santa Ceia sem orar, sem pensar, é a criança. Porque Jesus já definiu a situação dela. Das tais é o reino dos céus. Ele já definiu. Ela não precisa se arrepender, ela não tem do que se arrepender. Ele já definiu. Das tais é o reino. Ele quis dizer, meus servos, o reino de Deus é como uma criança, igualzinho, é puro, maravilhoso, lindo. E ele acrescenta, além disso, o que uma criança falar em oração, da boca dela sai o mais perfeito louvor. Não é da boca desse marmanjão que fica orando, glorificando, com o coração cheio de pecado e escondendo as suas trapaças debaixo do tapete.
e entra na igreja batendo no peito. Hoje eu vou tomar a Santa Ceia porque eu quero permanecer na comunhão. Agora, ele fica escondendo que briga com a mulher, né, que dá umas voltinhas de vez em quando lá pela feira, que de madrugada ele acorda e vai lá para a internet ver aquelas coisas que eu não vejo, que eu não sei mexer na internet, ou pelo menos isso. Eu não sei mexer. Uma vez, irmãos, nós tivemos que atuar, o nosso conselho de ética teve que atuar num pastor santo, não está hoje na igreja, é claro, santo ele, santo, esse pastor santo que tem visual, né? Ele é arrumado, santo, tudo que ele fala é santo, todo hipócrita, tudo que ele fala é santo. Tudo que ele fala e faz. Aí teve que fazer, chegou no conselho de ética, ele teve um momento que ele não aguentou. Ele teve que confessar que de madrugada ele ficava buscando o site de pedofilia. Membro da Igreja dos Homens. É isso aí. Agora a criança, eu vou impedir que uma criança tome Santa Ceia. E outra coisa, nós temos que analisar a questão psicológica além disso. Por que eu tomo Santa Ceia, bebo vinho, como pão, na frente do meu filho, ele não pode? Ele vai ficar com lombriga. É claro, irmãos, que isso é uma expressão antiga, né? A gente queria uma coisa e não tinha, ficava com lombriga. Lá estava com lombriga. Por quê? Porque não deram para ele o que ele queria. Então ele vai ficar com lombriga. A questão psicológica. Meu pai pode, minha mãe pode, mas eu não posso. É por isso que eu digo, são os pioyentos mesmo. A igreja dos homens não serve a Santa Ceia para quem não é crente, nem aos visitantes ou quem não é membro da igreja. Não serve a Santa Ceia para criança ou quem ela considerar pecador. Mas a igreja de Jesus apenas orienta. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Porque a Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia é do Senhor. A palavra diz. Por que muito pastor da igreja dos homens é tão cego? E ele não aprendeu, mergulhado na sua hipocrisia. Ele não percebeu que a Santa Ceia não é propriedade da Igreja Quadrangular, Batista, Assembleia, Presbiteriano. A Santa Ceia é do Senhor. E qualquer pessoa que tomar a Santa Ceia indignamente, eu já falei qual é o resultado. Cada um dará conta de si mesmo. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Olha, se alguém quiser vir aqui contar que um pastor fez isso, fez aquilo, não me interessa, eu não quero saber, não é problema meu, eu já tenho muito problema para resolver, aliás, não problema, eu tenho as minhas ocupações, eu não quero saber, mas os membros da igreja dos homens vivem entregando uns aos outros, porque este não merece estar na comunhão, porque eu vi ele em tal lugar fazendo isso. São dedo duro, caguetas. E tem gente, irmãos, que analisa a atitude de uma pessoa e ela não faz uma análise do contexto geral. Ela só julga aquele ponto. Ah, foi vírgula, mas você não viu o contexto. Então não julgue. E a igreja de Jesus, além de dizer, examine-se cada um a si mesmo, ela vai mais longe. A igreja de Jesus vai mais adiante e diz: aonde há o Espírito Santo, a liberdade. Quem quiser tirar o paletó pode tirar, quer tirar o sapato pode tirar. Só não fique pelado, pelo amor de Deus, porque tem gente que não está preparada. A liberdade
Desde que eu não ofenda a moral daqueles que estão comigo, eu posso tirar o meu sapato, posso tirar minha gravata, posso raspar minha cabeça, posso deixar o meu cabelo crescer. Posso andar de chinelo, posso andar de sapato, posso andar de tênis, de calça jeans, eu posso pregar de camiseta. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Ah, não, acho que você não vai poder pregar, porque você não está de gravata. Não sobe no púlpito, não, você não está de paletó. Isso é a igreja dos homens. Ó, irmão, para falar a verdade, esse negócio de roupa é só do homem mesmo, porque Deus, você acha que Ele está aí para você, para esse negócio que você tem aí? Não está nem aí não, senhor. Isso é problema nosso. Na verdade, é uma questão social. E a igreja dos homens aproveita-se disso, para incluir como doutrina. A igreja dos homens decide quem está em pecado e fora da comunhão e quem deve ser excluído. Irmãos, tinha um pastor em Belo Horizonte que morreu, um pastor muito influente em Belo Horizonte, pastor de uma igreja não quadrangular. Eu não vou dizer o segmento, porque a intenção minha não é falar nem de assembleia, nem de presbiteriano, nem de quadrangular. A minha intenção é pregar hoje e falar sobre a igreja dos homens. E ela está em todo lugar. E há centenas, milhares de pastores que estão nos púlpitos, que são pastores da igreja dos homens. E esse pastor muito conhecido, uma igreja boa, uma igreja até de uma certa frequência de pessoas da sociedade, ele era muito polêmico. Muito polêmico, o assunto básico dele era falar mal de quem era separado e casado outra vez. Era o básico dele. Se tiver alguém de Belo Horizonte que sabe de quem eu estou falando. Depois, mais tarde, foi-se descobrir que ele não dormia com a sua mulher há muitos anos. Por isso que é fácil falar dos outros, né? Ninguém está vendo o que tem lá nas quatro paredes. Linguarudo. Digo, linguaruda. Aí, este pastor, olha só, irmãos, eu não entendo como é que a igreja dele tinha gente frequentando. Não entendo isso. Quando o Papa João Paulo foi a Belo Horizonte, foi o primeiro Papa a ir a Belo Horizonte, irmãos, esse pastor virou um demônio. No sentido literal da palavra. Ele reuniu lá os seus obreiros, lá na igreja, e disse: o Papa, chefe da grande Babilônia, está vindo para o Brasil. Nós não podemos, como brasileiros, uma pátria que está crescendo no Evangelho, aceitar este homem do diabo vir aqui. Nós vamos orar para que o avião do Papa caia, para ele não chegar no Brasil. Irmão, é isso, viu, irmão? Olha, irmãos, já que eu falei do Papa, para que falar mal do Papa, gente? O Papa, olha aqui, o Papa pode ter certeza que é melhor do que, acho que a maioria dos crentes. Porque ele é Papa, mas ele não é mau caráter. E outra coisa, pregar o Evangelho não é falar mal do Papa, não, gente. Deixa o Papa para lá. Ele papa lá, nós papamos aqui, ficamos aqui. Aí esse pastor, um dia morreu uma menina de 16 anos, cuja família estava frequentando a igreja dele. A menina foi lá uma vez, duas, mas ela não ficou na igreja, não se batizou. E um dia, por fatalidade do destino, ela foi atropelada e morreu.
essa menina morreu. Aí a família chorosa, triste, né? O que eles fizeram? Foram buscar um pastor, que infelizmente esses pastores da Igreja dos Homens, eles enganam as pessoas, porque as pessoas pensam que eles são aquilo que eles estão mostrando. Mas eles não são aquilo. Não se engane não, viu? Não se engane não. Não se engane não. Se tiver aqui alguém de outra igreja, não se engane não. Aquilo é tudo mentira. Todo mundo tem alguma coisa para esconder. Aí eles, né, o nosso pastor, pastor, nossa filha morreu, atropelado. Não, eu vou lá consolar vocês. Aí ele foi lá fazer o ofício fúnebre. O velório estava assim, gente. Lá, ele disse assim, olha só. Pois é, nós estamos aqui, aí pegou a Bíblia, leu, temos que aproveitar este momento, porque há muitas pessoas aqui que não são crentes, não aceitaram Jesus ainda. Este é o momento, para que não aconteça com vocês o que aconteceu com essa menina, que ela morreu sem salvação e ela não vai para o céu. Irmãos, isto aí, por acaso tinha membros da igreja quadrangular lá, que eram colegas de escola da menina. Ficaram horrorizados. Este pioento, esse idiota, hipócrita, que falava mal dos casais separados, mas escondia que na casa dele ele não conversava com a mulher, não dormia com a mulher, não trocava palavras, usava os filhos para comunicar com a mulher. Sepulcros, caiados, com flores por fora e podridão por dentro. Estes são membros da Igreja dos Homens. Sabe o que aconteceu? O pai da menina estava lá, novo convertido. Foi um horror, uma tristeza, quando ele declarou que a menina tinha ido para o inferno, porque não tinha aceitado Jesus, não tinha batizado. Sabe o que aconteceu? Trouxe um problema grande para a família, eles se desviaram, o marido separou da mulher e acabou, meu amado. Acabou com a família. Por quê? Ele era o gostosão, ele que decidia quem vai para o céu. Quem sou eu? Quem é você, pastora? Pastor, quem é você para dizer quem é que vai para o céu? Se eu, que sou presidente seu, não sou capaz de dizer se você vai para o céu ou não, quem somos nós para dizer, não, fulano vai para o céu, mas aquele fulano vai para o inferno? Quem somos nós? Mas isto é filosofia, ideia divulgada e pregada pelos membros da Igreja dos Homens. Enquanto a Igreja dos Homens decide quem está em pecado ou fora da comunhão, ou quem deve ser excluído, a Igreja de Jesus ensina. Oh, irmãos, que sabedoria! Nossa mãe Santíssima, Dona Margarida. Enquanto isso, a Igreja de Jesus ensina e diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medirdes, serás medido. Haja fita métrica. Os seguidores da Igreja dos Homens brigam e traem por causa de cargos no conselho, na diretoria, na alta cúpula, na liderança. Irmãos, o que você já viu na igreja quadrangular, alguns anos atrás, de vez em quando aparece alguém que quer ser membro do conselho, isso é fichinha perto de outras denominações. É fichinha, irmãos, é fichinha. Mas os membros da Igreja dos Homens brigam por causa de cargos no conselho. Brigam. Eu quero dizer que vocês são o que são, isso porque é um adendo. Eu vou usar a expressão da Soraya aqui. Você se converteu, então você foi chamado para servir e para pregar, não é para receber uma credencial. Não é. Você pode pregar sem credencial. Não precisa de credencial para pregar. Você precisa de credencial para pregar?
Precisa? Não precisa. Não precisa de credencial para pregar. Não precisa. Não precisa ser preto, nem branco, nem rico, nem pobre, qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Os seguidores da Igreja dos Homens brigam e traem por causa de cargos. No conselho, na diretoria, na alta cúpula. Você não foi chamado por Deus, basicamente, para ser do conselho. Ou para ser pastor. É claro, é um chamado especial, né? Para isso. Mas você foi chamado basicamente para aceitar Jesus. E outra coisa, não precisa ser pastor para pregar o evangelho não, viu? Tem membro de igreja que prega mais do que você e do que eu. Viu? Então, agora eu vou dizer aqui, a Soraya falou, ser membro do conselho estadual, nacional, é um plus. É um plus a mais. Quer dizer, não é isso, Soraya? Um plus é uma coisa a mais, assim, que está acrescentando. É a mesma coisa que antigamente você comprava um terno branco e colocava um lencinho vermelho aqui no bolso. Plus. Se você é membro do Conselho Nacional Estadual, é um plus. Só isso. Se você deixar de ser do Conselho Nacional Estadual, se você for da Igreja dos Homens, você vai ficar triste. Você vai trair, vai puxar o tapete de muita gente. Mas se você for da Igreja de Jesus, que ensina a humildade, você vai continuar servindo a Jesus. Mas os membros da Igreja dos Homens não são assim. Eles traem, eles brigam. E o cara que quer ser deputado, ele não consegue, eu não vou mais na igreja, eu não consegui, já vai tarde. Mas os seguidores da Igreja de Jesus são verdadeiramente convertidos e sabem que para servir e ser membro dessa igreja não é preciso ser grande, nem pequeno, nem ter cargos. Porque no reino de Deus o maior será o menor e o menor será o maior. É isto. É assim na Igreja de Jesus. A Igreja dos Homens é cheia de disputas internas, brigam, causam dissensões. Está passando aí na televisão uma série muito interessante, que eu recomendo vocês assistirem, sobre a igreja oculta. É o que eu estou falando aí, a igreja oculta. Está mostrando os podres. Deixa eu maneirar um pouquinho, eu não quero condenar a Igreja Católica, mas mostrando o que tem por baixo do pano. A igreja oculta. A igreja oculta. A Igreja dos Homens é cheia de disputas, brigas, dissensões. A Igreja do Homem é prepotente. Irmãos, eu quero dizer para vocês, muitos de vocês vão ter uma surpresa muito grande. Eu não vou ter surpresa, essa surpresa eu não vou ter, não. Mas eu sei que muitos de vocês que estão aqui vão ter uma surpresa muito grande. E os pastores e os membros da Igreja dos Homens levarão um susto grande quando chegarem do lado de lá. Porque eles encontrarão lá a prostituta, o pecador. E não é o Mário de Oliveira que está decidindo isto. Estou falando uma coisa que vocês pregam e esquecem de falar nas igrejas. Sabem por quê? Jesus, não vou falar o texto todo, ele diz, tomem cuidado, não fiquem orgulhosos e metidos, porque as prostitutas o precederão. E quando vocês chegarem lá, encontrarão os cobradores de impostos e as prostitutas lá no céu. A Igreja dos Homens vai levar um susto, mas
uma prostituta aqui. Porque tem muita prostituta melhor do que muito pastor. Deixa eu bater menos no pastor. Muita prostituta que é melhor do que muito crente. Deixa eu melhorar aqui. Muita prostituta melhor do que os membros da igreja dos homens. A igreja dos homens é prepotente. Mas a igreja de Jesus não se ufana, não arde em ciúmes e não se ensoberbece. Antes tem o seu prazer na palavra e na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. A igreja dos homens são hipócritas, brigam constantemente nas assembleias dirigidas pelas igrejas. Mas aqueles que são membros da igreja de Jesus têm o seu prazer na palavra e na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, eu estou procurando aqui, não achei, mas eu, sem ler, eu vou falar. Irmãos, os membros da igreja dos homens, eles vão almoçar e cai um mosquito no prato. Do outro lado tem um camelo morto. Não, eu sou um homem limpo. Vê lá que eu vou comer o mosquito e tiro o mosquito, mas engole o camelo. Querendo impressionar as pessoas. E vou dizer, quem falou isso não é o Mário de Oliveira, é o Senhor da igreja de Jesus. A igreja dos homens se vangloria por seus templos luxuosos, por suas monumentais catedrais com torres góticas e fachadas exuberantes. Mas a igreja de Jesus prega e ensina que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas habita nos nossos corações, porque o nosso corpo e o nosso coração é o templo e o altar do Espírito Santo. Olha aqui, pode ir naqueles templos, pode ir, mas não se engane, porque Deus não fica lá. Quando as portas se fecharem, Ele não vai ficar preso lá. Ele está no seu coração. O reino de Deus está aí no seu coração, está na sua vida, porque o nosso coração, o nosso altar, o nosso corpo é o altar e templo do Espírito Santo. E outra coisa, aqui quando ele fala aqui, que o nosso coração é o templo e o altar do Espírito Santo, não está falando que o coração do branquelo é o altar do Espírito Santo, o coração do rico é o altar do Espírito Santo, aquele pobre que se vangloria porque é pobre, porque tem muito pobre que é pior do que os ricos, mais metido. Ele não disse isso, que o coração do pobre é o altar do Espírito Santo, mas Jesus é aquele que Ele é para todos. Ele falou para todos que o meu coração, o seu coração rico ou pobre, todos nós, o nosso coração e o nosso corpo é altar do Espírito Santo. Ele vive conosco, Ele está ao nosso redor. A igreja dos homens apresenta e fala de um Deus vingativo, que vive na obscuridade, visitando e se vingando dos pais, através da vida dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E eu falo aqui com tranquilidade, porque eu invoco Jesus como meu predecessor. Ele veio para abolir estas leis ingratas e injustas. Ele veio trazer o amor. Mas a igreja de Jesus apresenta um Deus de amor e de bondade. E diz
que Deus é longânimo para abençoar e a sua misericórdia dura para sempre. O Deus da obscuridade visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, porque Ele é o Deus da igreja dos homens antigos. Mas o Deus da igreja dos homens é longânimo para abençoar e a sua misericórdia dura para sempre. A igreja dos homens fala de um Deus terrível que exige sacrifícios constantes de seus seguidores. Mas a igreja de Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Ah, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 99,9% de vocês que estão aqui, desculpem, não quero subestimá-los, porque tenho acesso a alguns conhecimentos que a maioria não tem, da minha maneira. 99,9% de vocês e de todos os crentes de todo mundo morrerão sem entender o verdadeiro sentido do que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Guarde isso. Se um dia você descobrir, quem sabe você me procura e fala assim: não, eu já agora entendo o que é isso. Porque você não sabe o que significa isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja dos homens chama os não dizimistas de ladrões. Mas a igreja de Jesus trata essa questão com mais amor, respeito, cuidado e recomenda: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e depois fazei prova de mim, se não vier maior abastança. O Júlio Rosa foi o primeiro a pregar dízimo lá em Belo Horizonte. Foi uma revolução quando ele foi para lá. Foi um negócio, mudou a história da igreja de Belo Horizonte. E naquela época tinha o serviço de oração quadrangular. O que era? Quando alguém ligava lá para o 6442, a pessoa atendia e tinha que falar um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então, Deus é amor. Pois não, o que você deseja? E assim era. Isso, eu acho que muitos de vocês já tiveram isso aí. Aí o Júlio Rosa estava fazendo campanha falando de dízimo. Pregando dízimo. Foi uma benção. Uma benção. Aí um dia nós tínhamos que sair, não ia ficar ninguém lá. Aí eu falei: Júlio Rosa, você pode ficar aqui atendendo o telefone? Posso sim, mas não demore não, que eu também quero almoçar. Não, é rápido. Enquanto eu converso ali, você atende aí. Se tocar, você atende, tá bom? O funcionário for almoçar, você atende. Não pode deixar para mim. Agora, Júlio Rosa, quando você atender o telefone, você fala um versículo bíblico. Porque esse é o praxe, você tem que falar um versículo. Um versículo, que versículo? Algum versículo que você quiser. Quando tocar, você pega o telefone e fala um versículo bíblico. Mas tem que ser da Bíblia. Aí, ele ficou lá perto do telefone. Quando o telefone tocou, ele pegou o telefone e disse: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Mas um dia Jesus se mostrará de todos para julgar a humanidade, e os vivos e os mortos, e dirá aos seguidores da igreja dos homens: afastai-vos de mim, não vos conheço. E então se voltará aos membros de sua igreja e dirá: vinde, benditos de meu Pai, para possuir por herança o reino que vos está preparado.
Portanto, os amados, queridos irmãos, vem cá, Bianca. Cadê o Mário Júnior? Portanto, amados irmãos, escolhei hoje a quem servais. Isso estou falando agora para vocês. Se a igreja da vossa tradição e dos homens, ou se seguireis os ensinamentos da igreja de Jesus. Porém, eu quero declarar aqui e agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.